Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Nós voltamos a falar sobre a questão da Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. A gente sabe que é um assunto bastante complicado, que em algumas oportunidades pode parecer algo repetitivo, porém é uma questão importante e, mais uma vez, o Hospital de Caridade e Beneficência passa por uma lotação grande, principalmente de cachoeirenses e, claro, acaba recebendo alguns pacientes de outras regiões e acaba refletindo nessa lotação aqui no HCB. Eu vou conversar com o superintendente Luciano Morschel, que vai explicar essa situação. Até antes, né, superintendente, a gente brincava. É uma entrevista que a gente não gosta de fazer e vocês não gostam de conceder diante da situação de coronavírus aqui em Cachoeira do Sul. Podemos dizer que é uma terceira onda, é um novo momento da Covid aqui no município que precisa ser passado esse alerta até a comunidade diante da situação atual do HCB? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente é uma situação que a cidade tenta voltar ao normal e volta e meia ela é surpreendida por esses acontecimentos, né, de ondas, né? A gente não sabe dizer se é uma terceira onda ou não, mas a gente pode afirmar que é um novo pico, pelo menos, da doença em Cachoeira do Sul, onde, inclusive, nós estamos entre os 5 municípios do estado que estamos recebendo um alerta nesse novo sistema do estado de controle da pandemia, por causa do número de casos novos, que tem aumentado muito, e, consequentemente, a ocupação hospitalar. Porque nós tivemos, ano passado, no máximo, em agosto, 7 casos novos por dia, em média. Então, nesse período, inclusive, a nossa UTI recebia pacientes de fora. Quando outras regiões estavam já sobrecarregadas, nós recebíamos pacientes de outros locais, inclusive da Grande Porto Alegre, né? E dezembro começou já a aumentar um pouquinho, passou para 10, e dezembro passou para 27. Né? Nesse momento, a UTI Covid do hospital lotou. Foi a primeira vez que ela lotou, foi em dezembro, porque aumentou para 27 casos novos por dia em Cachoeira do Sul. Em janeiro teve uma pequena redução, foi para 17, as coisas estavam mais tranquilas, inclusive a vida quase que voltou ao normal, né? Durante as férias, as pessoas viajaram bastante e tudo, e veio o impacto final de fevereiro. Né? Em fevereiro tivemos uma média de 24 casos, mas já aumentando no final de fevereiro, quando entramos em março, então, com o pico da pandemia, até agora, né, no país, no estado, em Cachoeira, porque nós alcançamos 75 casos novos em Cachoeira do Sul. Aí veio abril, né, as coisas acalmaram um pouquinho, mas mesmo assim nós ficamos com 34 casos novos por dia. Ainda um patamar elevado. Agora, como veio maio, teve um aumento, de novo, no número de casos novos em Cachoeira do Sul. Então, nós passamos, relembrando, 75 casos foi o pico em março. Melhorou 34 casos em abril por dia, casos novos, ainda assim comprometendo a ocupação hospitalar. E maio passou para 53 nós estamos. Então, um aumento de 50% de número de casos novos, maio em relação a abril. Então, dos 20 leitos que nós temos, Covid e não Covid, nós estamos com 37 pacientes na sexta-feira. Como tem uma diferença agora de março, porque março tomam todas as UTIs lotadas, e agora, nesse momento, pelos índices que o Estado divulga, não estão todas as UTIs lotadas. O que Cachoeira fez? O hospital também emitiu um alerta, né, que nós estávamos com pacientes graves no pronto atendimento, inclusive pedindo também para o Estado para que transferisse esses pacientes para um leito de UTI, porque lá no pronto atendimento nosso não são leitos de UTI, a gente chama de suporte avançado, são pacientes de UTI, mas que estão em leitos de suporte avançado, eles não têm uma estrutura de UTI de atendimento. Né? A gente tem por premissa assim, atender a todos, mas a gente, no pronto atendimento, já não é um atendimento ideal que teria dentro de uma UTI. E hoje, dos 37 pacientes que nós temos 31, né? Ainda assim um número elevado, né? Isso dá 150% a mais de leitos, na ocupação de leitos de UTI, e o que preocupa mais ainda é esse número elevado de casos novos, porque se continuar nesse patamar, isso vai gerar mais pacientes, está acima da nossa capacidade.
Enquanto a gente não conseguir reduzir esse número de casos novos, a gente vai continuar com essa superlotação do hospital. Superintendente, então o HCB, desde o início, digamos assim, da pandemia, fez 3 movimentos. Primeiro a UTI normal, UTI com atendimento, UTI Covid, depois os leitos extras, a criação desses 7 leitos, e o último movimento, uma readequação do pronto atendimento. A pergunta que eu lhe faço, até onde o HCB pode suportar a questão do coronavírus? Exatamente, é bem isso que colocaste, foram as fases, né? Conforme o crescimento de casos, a gente foi ampliando o atendimento, ampliando a disponibilidade da estrutura hospitalar para atender Covid. E a gente sempre diz, a gente testa os limites sempre, né? Nós temos, já passamos por dificuldade, e ainda existe de falta de medicamento, principalmente neurobloqueadores e para analgesia, sedativos. A questão do oxigênio também já se passou por esse momento. Nós temos uma dificuldade grande aqui de escala médica, de conseguir fazer escalas médicas. A equipe também, né, ficou muito tempo dobrando horário, fazendo hora extra, também cansada. Então, a gente vai sempre procurando o limite, né? Eu diria que dentro desse limite, nós atingimos uma capacidade maior, foi em março, né, com esses 75 casos novos, chegando a 9 pacientes Covid no PA. Naquele momento, com todos os entubados que tinham, nós usamos todos os respiradores no hospital e começamos a usar daí os carros de anestesia do centro cirúrgico. E 53 casos hoje, a média, é muito alta para Cachoeira do Sul. Então, tem que se buscar formas de reduzir isso, para que o suporte daí que dá aqui, a gente consiga, então, oferecer uma qualidade, uma resolutividade mais próxima do ideal. Daniel, na sequência eu retorno com a segunda parte do bate-papo com o superintendente aqui do HCB, Luciano Morcho.